Pode iniciar, por favor. Pode iniciar, por favor. Começou? Tá certo de guerra? Não gosto de dirigir. É ruim, né? Tem que ter cuidado, tem que ser bem devagar. Esse que é o problema. Tem que ser bem devagar. Esse Ah, tu é o é problema. apressadinha, é? Tu é apressadinha, é? Esse é o problema. Tá certo aqui mesmo? Ficou bom? Vou tu gravar já? Sim, você tá passando o microfone. Aqui, ó. Tá lá. Só botando pro ladinho aqui. Pessoal, vamos lá então. Vamos fazer uma boa revisão aí, gente, pro Enem, para a filosofia do Enem. Então eu selecionei para vocês 10 questões do Enem. Depois eu vou passar essas questões em forma de apostila para vocês em PDF, para vocês verem, né, inclusive outras questões. E eu peguei aqui questões que são centrais, né, de filósofos que são centrais, de teorias que são centrais. Dudu, eu vou te pedir um favor, fecha para mim a porta ali, porque eu acho que o eco aumenta. Então vamos lá. Luquita, passa pra gente aí, e a gente vai começar a trabalhar com as teorias políticas da antiguidade. Os grandes filósofos da antiguidade, como Sócrates, Platão, Aristóteles, né, a filosofia helenística que eu e o Mário conversávamos ontem, né? Inclusive eu trouxe para vocês hoje também para nós abordarmos a filosofia helenística, o estoicismo e o epicurismo. Mas então, essa é uma preocupação central da filosofia ao longo de toda a filosofia histórica e humana. Ou seja, na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, todas as filosofias que foram desenvolvidas ao longo da história têm uma preocupação com a organização política. E quando a gente fala de filosofia política na antiguidade, não tem como deixar de fora o Aristóteles. Por quê? Porque a finalidade da política para Aristóteles é a busca da eudainomia, a busca da felicidade. A busca da felicidade individual, né, como indivíduo, que seria a ética, e a busca da felicidade em conjunto, né, como um bem comunitário, né, com um grupo social, que aí seria a política propriamente dita. Tá? Então, a concepção central que nós temos aqui, gente, é que nós não somos seres isolados, nós não somos seres que somos autossuficientes, que podemos e conseguimos viver, né, de forma isolada. Nós somos pessoas e seres sociais, a nossa natureza é a sociabilidade. Né? Então, a vida em comunidade, a vida, né, em sociedade é o caminho mais fácil para a busca da felicidade, para a busca da eudaimonia. E essa é uma concepção que vem se desenvolvendo, né, na psique humana desde os primórdios, desde a pré-história. Porque vamos pensar lá na pré-história, né? Viver no globo terrestre, viver no planeta, era muito difícil, gente. Por causa das adversidades do planeta, né? Era glacial, animais, desenvolvimento humano. Então, só foi possível que o homem pré-histórico sobrevivesse, né, na vida em comunidade, onde um hominídeo ajuda outro hominídeo, onde há uma divisão de tarefas, onde há uma divisão dos afazeres diários. Então, a gente aprende, a gente se constitui ao longo do tempo. Meu Deus, quebrou. O nosso cérebro, o nosso desenvolvimento, a vida em comunidade, ela é propícia entre nós seres humanos. Então, na política, é a ciência que, para Aristóteles, busca a felicidade humana. Esse é o nosso objetivo na Terra. Por que eu estudo? Por que eu quero fazer medicina? Por que eu estou aqui no cursinho estudando 12, 13 horas? Porque eu busco ter um reconhecimento profissional, né? Ter um reconhecimento financeiro, né? Pretendo poder viajar, pretendo ter uma boa casa, pretendo ter família. Então a gente está aqui hoje estudando, né, num sábado nubloso. Por quê? Porque a gente está indo na busca da nossa felicidade. Essa é a finalidade máxima de nós, seres humanos, tanto individualmente como socialmente. Fala, Keila. Tem alguma coisa a ver com existencialismo ou não? O existencialismo é uma filosofia que vai surgir lá para o século XIX. Tá? Mas tem alguma coisa ligada ou nada a ver?
Assim, diretamente não, tá? Diretamente não. O existencialismo vai trabalhar basicamente com a angústia de existir, né? Porque a nossa vida, ela é cheia de adversidades, né? Aí a gente briga com o pai e com a mãe, aí a gente, né, o nosso time do coração perde, aí eu não fui muito bem no vestibular, fiquei frustrado. Então, a existência humana é uma coisa da angústia constante, perfeito? Trabalha também com a questão da felicidade, claro, né? Como passar pelas angústias e adversidades da vida, né, que é normal, e buscar uma felicidade. Então, claro que há uma conexão, mas, né, essa eudainomia da antiguidade, ela está um pouco longe desse existencialismo do século XIX, do século XX. Mas é claro que esses filósofos existencialistas, como Jean Paul Sartre, né, o Friedrich Nietzsche, eles são filósofos que vão estudar muito a filosofia antiga e vão levar em consideração também na sua teoria existencialista, tá? Então, da onde que vem esse termo eudainomia? Né? Então, é o estado de estar habitado, né, de ser habitado por um daimon, né, ou um gênio do bem. Né? A gente chama de demônio, uma coisa ruim, mas para os gregos não era uma coisa negativa, não era uma coisa pejorativa. A busca da felicidade, a busca do bem-estar, a busca de realizações. Quem não quer ser uma pessoa realizada na vida? Todos nós queremos ser uma pessoa, né? Queremos ser pessoas realizadas. Então essa é a finalidade na Terra. Agora, muitas vezes, eu só vou conseguir alcançar essa felicidade, essa eudainomia, né, com outros indivíduos, vivendo em sociedade, vivendo em comunidade, tá? Então, a ética é a busca da felicidade individual dentro da polis. Já a política é a busca da felicidade coletiva. E aqui entra o que a gente trabalhou nas últimas aulas de filosofia, nos aulões de sábado, que é ética, né? Será que o meu comportamento pode atingir a felicidade do outro? Será que o comportamento do outro pode atingir a minha própria felicidade? Então, a vida em comunidade, a vida em sociedade, ela exige de nós, seres humanos, um comportamento adequado para que todos possam buscar a sua felicidade, ou de forma individual, ou de forma coletiva. Perfeito? Então, investigar as formas de governo e as instituições capazes de assegurar uma vida feliz ao cidadão. Olha a importância do estudo de Aristóteles na Antiguidade. Ele vai fazer uma análise dos tipos de governo, né, das estruturas governamentais, a forma como cada governo se organiza. E ele vai tentar estudar ou compreender qual que é a forma de organização governamental que é mais propícia para o desenvolvimento dessa felicidade. Será que numa ditadura eu vou conseguir a felicidade individual e coletiva? Será que numa teocracia é possível conquistar a felicidade? Imaginem a Arábia Saudita, né, que apedreja as mulheres até a morte, que dá chicotada nas mulheres que praticam alguma coisa que no comportamento seria inadequado naquela cultura. Essa mistura de política e religião é um modelo governamental que ela não é propícia para a nossa felicidade. Então, olha a importância e olha como é atual o estudo do Aristóteles. Se eu for pensar hoje nos governos ocidentais, qual que seria o governo ou a comunidade onde as pessoas têm uma facilidade para buscar a felicidade? É mais fácil conquistar a felicidade na Alemanha ou no Brasil? Acho que na Alemanha, né? Por causa da desigualdade e das oportunidades que aquela comunidade humana oferece para os seus membros. Esta comunidade humana que a gente vive, que é o Brasil, oferece o quê? Desigualdade e menor grau de possibilidades e de oportunidades. Ou seja, buscar a felicidade no Brasil é muito mais difícil, tá? Então, por isso mesmo, a política situa-se no âmbito da ciência das práticas. Ou seja, as ciências que buscam o conhecimento por meio da ação humana. Aqui nós temos algo importantíssimo. Eu vou pedir para o Dudu passar para aqui, que eu vou querer uma imagem que está à frente. Vai passando bem rapidinho, Dudu. Eu quero só uma imagem aqui. Que ela vai. Pode ir passando, 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 depois a gente volta. Pode ir passando, pode ir passando. Meu Deus, vai, pode ir passando, é uma imagem. Pode ir passando, não é essa, é outra.
Aqui, segura aqui. Já trabalhamos com esse quadro, né? A Escola de Atenas. Essa aqui é uma questão do Enem, gente, que caiu. Né? Só esse pedaço da obra, a Escola de Atenas. E quem são esses personagens centrais na obra? Nós temos então, né, no lado de lá, né, ou seja, no lado direito de quem está vendo, nós temos o Aristóteles mais novo apontando para a Terra. A verdade, o conhecimento verdadeiro e absoluto é proveniente das coisas materiais, sensíveis e plausíveis de experimento. Ou seja, o mundo sensitivo, prático, é que vem o conhecimento verdadeiro. Já para Platão, seu professor e mentor, que está à esquerda, mais idoso, apontando para o céu. A verdade absoluta, ela é proveniente do mundo das ideias, da racionalidade pura. Esta dicotomia entre prática e razão, entre empirismo e racionalismo, ela vai da antiguidade até a Idade Moderna. Só vai ser resolvida por Kant na modernidade. Então, surge na Grécia Antiga duas concepções de racionalidade, de ciência. A ciência prática e a ciência racional. Pode voltar para nós, Dudu, lá para o segundo, acho que era o segundo ou o primeiro, né? Meu pai, vocês viram que a aula vai ser cumprida hoje, gente. Isso, pode voltar. Opa! Tu usou drogas hoje, Lucas? Não, tem que voltar com uma, porque eu acho que eu estava na outra, não estava? E aqui, ó, isso. Então, a política é então a ciência da prática. Por que Aristóteles vai dizer que é a ciência prática política? Porque ele é um filósofo prático e empirista. Ele era um tarado sistematizador. Ele dizia que tudo no universo podia ser sistematizado, hierarquizado, do maior para o menor, do pior para o melhor, né, do mais colorido para o menos colorido. E a partir do momento que a gente vai sistematizando, organizando as coisas terrenas, a gente vai constituindo conhecimento, a gente vai gerando conhecimento. Pode passar, Lucas. Para Aristóteles, o caminho da felicidade é o exercício pleno da razão. Então, qual é o caminho para a felicidade? A utilização da razão, gente, como um elemento único entre todos os animais da Terra. Nós, seres humanos, somos os únicos capazes de racionalizar qualquer coisa. E sendo nós, né, esse elemento tão primordial, tão essencial do ser humano, esse é o elemento que a gente tem que utilizar para a busca da felicidade. Não há felicidade se o homem estiver fora da comunidade. Isso aqui é importante, gente. O ser humano não se basta em si mesmo. Nós somos seres sociais. A única fórmula para conquistar e atingir a felicidade, a realização, é através de uma vida em comunidade. O homem não é uma ilha, nem autossuficiente. A vida em comunidade é tão importante para o filósofo que ele vai dizer que a polis é mais importante do que o indivíduo. A polis, ela é tão importante, a comunidade humana é tão importante, que ela é anterior à própria natureza humana. E ele tem razão, porque na pré-história, quando o ser humano ainda não era um ser humano completo, né, quando o cérebro ainda tinha uma capacidade menor, a gente estava em pleno, né, processo evolutivo humano, nós já tínhamos que viver em comunidades para sobreviver na Terra. Então, a vida em comunidade, ela é mais antiga do que o Homo sapiens sapiens, que é quem nós somos hoje. Tá? Então, ele vai concentrar a importância na vida em comunidade. A vida em comunidade, então, é importante ao desenvolver a racionalidade do indivíduo. Estaríamos, então, contribuindo para o aperfeiçoamento da vida em comunidade. Isso aqui vai ser utilizado pelos filósofos iluministas no século XVIII. Quanto mais razão a sociedade tiver, quanto mais acesso a conhecimento e informação as pessoas tiverem, mais justa, harmônica e feliz será essa sociedade. Ou seja, essa concepção aristotélica, ela se repete em outros momentos da história. E o último ponto, a virtude para Aristóteles é agir de modo deliberativo. Ou seja, cada um faz o que quer da sua própria vida. E ninguém tem o direito de ser fiscal de bunda. Ai, mas olha lá, eles são gays, eles estão se beijando. Né? Digo, mas e daí? Que moralismo besta é esse, né? Que quer controlar o que os outros fazem? Então, cada pessoa tem um livre-arbítrio de tomar suas próprias decisões, desde que não atinja o espaço dos outros.
Porque nós não vivemos isolados, a gente vive em comunidade. Então é preciso ter um limite. E quem vai dizer esse limite do comportamento? É a racionalidade. Livre-arbítrio, como determina o homem prudente e racional. A política e a ética são intimamente associadas. Pode passar, Lucas. Papel do Estado não é apenas garantir a segurança e a sobrevivência como o Estado moderno hobbesiano ou o Estado moderno de um príncipe de Maquiavel. Aqui, gente, o Estado ele não tem só a garantia da força, né, do uso da força, né, para garantir a lei, para garantir o comportamento, mas também a condição para o desenvolvimento de uma vida que se aproxima ao máximo dessa eudainomia, a realização. Assim estabeleceu uma classificação de diversas formas de Estado. Então ele vai estudar os diversos modelos de Estado. Critério de análise utilizado por Aristóteles ao analisar os tipos de governo. O modelo é a finalidade desse governo. O telos, qual que é o fim que esse governo vai nos levar? Tá? Então preza pelo bem comum e preza pelo bem de um ou de alguns. Né? Se preza por um ou alguns, é ruim. Se preza, né, pelo bem de todos, é bom. Então ele vai classificar os modelos de governo a partir dessas concepções. Pode passar. Se os fins são alterados e a busca do bem comum se desvirtua, surgem as tiranias, as oligarquias ou os regimes demagógicos. Então, nessa fala aqui do Aristóteles, o que a gente pode perceber? Que ele é contra o sistema de governo tirânico, oligárquico e demagógico. Por quê? Porque a finalidade do governo bom é prezar pelo bem comum. É prezar pelo bem de todos. Agora, esse governo, se desvirtuar para interesses de um grupo ou de uns, ele já deixa de ser um bom governo. Gente, olha a importância disso nos dias atuais. A gente vive num país que tem corrupção saindo pela culatra, tem corrupção saindo pela janela, tem esquema de corrupção em tudo que tu imagina. Esse esquema de corrupção é uma pessoa que usa a força que tem, o poder que tem, para beneficiar-se a si ou a sua família. Agora, para que essas pessoas deviam ter que usar o poder que instituem, né? Ou pelo voto, né? Ou por qualquer outro elemento? Né? Essas pessoas poderosas deviam usar o poder para garantir o bem de todos, o bem comunitário, e não o bem de um ou dois. Fala, Dudu. A política, então, é tirana. A política, ela é tirânica. Inclusive, os estoicistas vão dizer, né, os filósofos helenistas vão dizer, afasta-se da política. Quer uma vida feliz? Afasta-se da política, porque na política só tem merda, velho. E eles não deixam de dar certo. Pode passar, Lucas. Professor. Oi. Então a filosofia do Aristóteles tem um caráter bem mais social, não é? Bem social. É exatamente isso. É um caráter extremamente social. Aí tu deve estar pensando, mas ele é tão bonzinho, ele pensa na comunidade, ele era a favor da escravidão. Mas ele também era a favor da ditadura dos filósofos, não é? Não, esse é o Platão. Platão, o filósofo rei. Tá. Aí vai ser o Platão, que é essa discordância maior da política do Platão da política do Aristóteles. O que eu estou dizendo? A teoria do Platão, que era professor do Aristóteles, ele vai dizer teoria política do filósofo rei. Quem deveria comandar o Estado e o governo eram os filósofos, não por um conjunto de leis pré-estabelecidas, mas pela sua própria vontade baseada na razão. Perfeito? Então seria uma espécie de uma tirania, uma ditadura dos filósofos, tá? O que leva o governo a se desviar do bem comum? Né? A paixão. Imagina que eu tenho poder de deputado. Eu deveria usar o meu poder de deputado Rafinha para beneficiar a comunidade. Mas eu vou usar em alguns momentos o meu poder de deputado Rafinha para beneficiar o meu bolso, a minha conta bancária e minha família. Então, essa relação entre paixão e razão, ela é fundamental. E nós falávamos isso lá nas aulas de ética, né? É como se fosse o diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? O diabinho é a razão, o anjinho é a razão e o diabinho é a paixão, né? O comando da comunidade não deveria estar ou não deveria, né, ser exercido ao bel prazer das pessoas, mas submetido ao poder da lei,
ao poder de uma constituição e que organizasse então estas comunidades, tá? Discordando diretamente de Platão, que diz que não deve ter um conjunto de leis e uma constituição pré-estabelecida, né? Cada coisa deve ser decidida pela racionalidade dos filósofos. Pode passar. Questão número 1, vamos lá então para a questão número 1. Segundo Aristóteles, na cidade, com o melhor conjunto de normas e naquelas dotadas de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Ou seja, o homem de bem não deve trabalhar. Por que Aristóteles está dizendo que o homem de bem não pode trabalhar? E não deve trabalhar nem nos negócios comerciais, por exemplo, e nem no trabalho braçal. Qual é a sociedade em que está inserido Aristóteles? Modo de produção escravista. Isso quer dizer que a grande maioria dos trabalhadores eram compostos de escravos. O grego trabalha? O grego não trabalha. Trabalhar é coisa de chinelão, de escravo. Aqui nós temos que nos lembrar que o escravo grego não tem a condição, né, da cor da pele como na escravidão moderna, né? A gente sabe que na escravidão da modernidade, de Portugal e Espanha aqui na América, há o elemento negro africano que é trazido para as Américas como escravo. Na Grécia não tem o elemento africano. São gregos que são aprisionados na guerra e se transformam como prisioneiros de guerra em escravos. Ou seja, é todo mundo igual, da mesma cor de pele, da mesma língua, da mesma cultura, só que uns são escravos, outros não. Gente, é ruim, é péssimo a escravidão. Agora, foi justamente essa escravidão que deu chance para o desenvolvimento da filosofia. Enquanto o grego não trabalha, ele tem o quê? O ócio criativo, ele tem tempo de pensar outras coisas, de desenvolver ideias. Ou seja, ele vai ficar viajando, falando baseadão lá, né? Não disse isso na câmera, vai ficar viajando, né? Vai ficar viajando, porque ele não trabalha e ele vai desenvolver conhecimento. Perfeito? Esse tipo de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Ou seja, hoje nós temos uma concepção completamente diferente. O trabalho que dignifica o homem, ou seja, o que traz dignidade ao trabalho. Já nunca viram a polícia, filmagens da polícia chegando para dar traque, para fazer vistoria nos caras? Não, eu sou trabalhador, senhor polícia, eu sou trabalhador. Então, a forma que a bandidagem tem de tentar se livrar, né, da polícia é sempre dizer, não, mas eu sou trabalhador. Não, se tu é trabalhador, então tu é digno. Todo mundo que trabalha é digno? Não tem psicopata que trabalha? Não tem gente que é imoral e que trabalha? Eu não posso trazer o trabalho como único elemento de dignidade. Agora, para os gregos, principalmente para Aristóteles, trabalho é sinônimo de indignidade. A pessoa que trabalha não é digna. Deu para entender? Eu sempre digo isso para vocês. Se o vô italiano de vocês pegarem vocês lendo um livro às 3 da tarde, vai dizer vagabundo, vai carpir uma horta. Essa ideia de trabalho frenético e incessante vai ser inserida pela Revolução Industrial. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania. Ou seja, não pode capinar a horta quem quer ser cidadão, gente. Pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Pode passar? E aqui nós temos então o trecho retirado da obra política de Aristóteles, permite compreender que a cidadania... O que vocês responderiam aí, gente? Vou dar uns minutinhos para vocês responderem. O que vocês botariam, que alternativas vocês colocariam aí? Imagine que vocês estão agora no Enem, todo mundo sentado, vendo a questão. Canetão aí, não? Não, mas eu posso me passar. Deixa eu pegar aqui na minha mochila que eu peguei. Resposta certa, gente. Bunda. Eu tenho que saber qual está funcionando e qual não está funcionando agora. Tem um ali no chão. Eu acho que esse que está no chão está funcionando. Então, olha só, a B era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais de hierarquia superior.
Todas as sociedades humanas que se desenvolveram ao longo da história, elas têm uma organização social. Normalmente, como é que a gente estuda organização social, né? Para o meu professor do ensino médio, eu sempre fazia a pirâmide social. A camada dos chinelão, a camada dos mais ou menos e a camada dos foda, certo? O que o Aristóteles vai dizer? Que os foda não trabalham. E que só quem trabalha são os chinelão. Porque é uma sociedade hierarquizada. Era entendida então como uma dignidade própria dos grupos superiores. Ou seja, só quem é digno, só quem tem capacidade de desenvolver a moralidade, a ética e a razão, são os grupos superiores que não trabalham. Os que estão embaixo não trabalham, não. Fez sentido, gente? Tem outra alternativa aqui que vocês acham que poderia ser uma segunda possibilidade? Tranquilo? Vamos lá então, pode passar, Luquita. Questão 2, vamos dar uma olhada na questão 2. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existentes em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Gente, ter o que amamos é basear-se na razão ou basear-se na paixão? É basear-se na paixão. Não é isso? Nem sempre a gente consegue o que a gente quer, né? E nem sempre a gente pode ter o que a gente quer. Porque às vezes ter o que a gente quer pode ser imoral, né? A pessoa que faz tudo o que quer é um psicopata. Então é uma crítica a essas escrituras de Delfos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor, nós identificamos com a felicidade, tá? Que são os grupos superiores. Então aqui, mais um texto que vai falar sobre a eudaimonia e a busca das realizações pessoais. Pode passar. Reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos. Aristóteles identificou como... O que vocês marcariam aí, gente? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um macete para saber qual que é a alternativa certa. Perceberam? A finalidade das ações e da conduta humana, o que a gente vai chamar de ética. A finalidade do ser humano na Terra, das nossas ações, das nossas realizações, ela é baseada, né, num fim máximo. Alguém vai jogar bola hoje de tarde, além do Lucas? Vai jogar também, Henrique? Tu vai jogar bola para quê? Para ficar triste? Vai ficar feliz, né? O Micael namorou essa semana, Micael? Namora para ficar feliz, para não ficar triste. As nossas ações sempre são na busca da felicidade. Deu para entender, gente? Alguém tem dúvida em alguma outra alternativa que aqui está posta? Pode passar, Luquita. Questão 3. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses particulares, mas como um inútil, né? Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Túcides, História da Guerra do Peloponeso. Como é que os gregos atenienses tomavam as decisões do Estado, as decisões políticas? Em grandes assembleias. Os gregos não aceitam viver com menos poder, com menos gerência no Estado. Então, antes de tomar qualquer decisão, de fazer uma votação do que a gente quer ou que a gente não quer, há um grande debate. Nesse debate, qualquer um que é considerado cidadão pode participar, qualquer um que é considerado cidadão. Tá? Então, esses debates e essas decisões não podem ser baseadas no meu interesse particular, mas devem ser baseadas no interesse comunitário. Segundo texto, um cidadão integral
pode ser definido nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer as funções públicas, ou seja, qualquer cidadão ateniense, qualquer cidadão grego tem o direito de participar dos debates públicos e de ajudar a constituir o Estado e as regras do Estado. Alguns destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podemos, de forma alguma, ser exercidas 2 vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. Por quê? Porque senão a pessoa vai ficar mudando de ideia o tempo todo, né? Eu tomo uma decisão, voto pelo A ou pelo B, e depois eu mudo. Então precisa ter um tempo para quê? Para as pessoas discutirem, para as ideias poderem aflorar, para as ideias poderem, então, se acomodar na cabeça. Pode passar, Lucas. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Túcides quanto para Aristóteles, a cidadania era a finalidade pelo ou pela. O que os 2 textos falam, gente? De forma muito clara. O que é mais importante para a cultura política dos gregos é a participação de todos na sociedade. E por isso que a razão é tão importante. Eu só vou conseguir ir para a Ágora, para a Praça Central, discutir com os meus pares, com outros cidadãos, as questões públicas e comunitárias, se eu tiver um desenvolvimento racional. É nesse contexto que vão surgir os sofistas, que eram professores itinerantes que ficavam vagando pela Grécia, ensinando a criançada, os adolescentes, a usar a cabeça. Porque antes era um treino só para o corpo, só para as Olimpíadas, só para o corpo. Eu digo, não, meu querido, a vida em sociedade da polis exige que tu não treine só o corpo, mas que tu também treine a mente. Para tu poder entrar em debate, tomar decisões de forma pública. Alguém tem dúvida nessa aqui, gente? Participação política do cidadão? Quem é que é excluído da condição de cidadania na Grécia Antiga? Estrangeiros, mulheres e escravos. São os 3 elementos excluídos da condição de cidadania. Pode passar pra gente, Luquita. Agora, gente, a pedido do Mário, que eu ontem conversei com o Mário, achei bem interessante, a gente trazer um pouco da filosofia helenística, tá? Lembrando vocês que a história da Grécia, ela se divide em 5 etapas diferentes, né? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. Ou seja, esta filosofia, ela vai ser desenvolvida lá no século IV a.C., que é a última etapa da história grega. É quando Alexandre o Grande se torna chefe da Grécia unificada, das cidades-estados gregas unificadas, e ele vai formar um grande império grego, indo em direção ao Oriente para conquistar os persas. Agora, nesse momento da história, o cidadão grego, ele deixa de ser um cidadão da polis e ele passa a ser um cidadão do mundo. Só que essa transformação, antes eu era um cidadão de uma cidade-estado. Eu tomava decisão junto com outros cidadãos da minha cidade-estado. Lá nós tínhamos uma cultura, uma política, um sistema econômico, social. Mas agora, as cidades-estados estão sendo levadas para o Oriente. E essa cidade que antes era pequena, agora se torna um império grego. Nesse momento de transformação, o cidadão grego, ele vai ter o quê? Vai dar uma embaralhada na mente dele. Ele diz, meu Deus, deu um tilt na minha cabeça. Porque antes eu pensava como o grego da cidade. Mas agora eu não sou mais um grego da cidade, agora eu sou um grego do mundo. E aí, guerras para expandir a Grécia e o Império Grego para o Oriente, instabilidade, incerteza. É nesse ambiente de incerteza, de expansão, de transformação, de insegurança, que nasce a filosofia helenística. Tentando o quê? Acalmar o coração das pessoas. Calma, mano, calma. Eu sei que deu um tilt. Nós mudamos a perspectiva de organização. Antes a gente era cidadão da cidade, agora a gente é cidadão do mundo. Mas calma, eu vou desenvolver uma filosofia para tentar acalmar a situação, para tentar trazer tranquilidade num período de tanta instabilidade. Perfeito? Vou tentar aprofundar um pouco com vocês aqui. Pode passar. Mudança. A filosofia helenística apresenta mudanças de concepção
comparadas com a filosofia de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, tá? Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento histórico da Grécia completamente diferente do texto que a gente viu ali do Túcides e do Aristóteles, né? Que era uma preocupação muito focada, né? Muito específica dentro da polis. Agora não. Agora, né, a Grécia vai se desintegrar como cidades-estados e vai ser formado um império. As conquistas dos romanos posteriormente. Ou seja, a troca de ideias entre Oriente e Ocidente. E isso para nós recordarmos a aula de história de Grécia Antiga. Quando Alexandre o Grande pega o exército grego e parte em direção ao Oriente, o que ele vai fazer? Ele vai levar a cultura grega para o Oriente e ele vai trazer a cultura oriental para o Ocidente. E ele vai promover uma fusão cultural. Ele vai ter uma expansão cultural da filosofia oriental, da cultura oriental, com a filosofia grega e a cultura grega puf. Ou seja, é um período de transformação das ideias e do sistema político, tá? Transformação na vida e no cotidiano. Pode passar? É um fenômeno do helenismo, isto é, da universalização da língua e da cultura grega, que é levada para outros recantos do globo, de sua expansão pelos países orientais, que os exércitos de Alexandre o Grande tinham aberto a influência espiritual da Grécia, ou seja, abriu as portas da cultura grega para entrar outros valores, para entrar outras culturas, né, e fundir. Essa ideia de fusão cultural oriental e ocidental está muito clara no casamento de Alexandre o Grande com a Roxana. A Roxana era uma mulher persa. E imitando o líder Alexandre o Grande, que casou com uma mulher persa, 10 mil soldados gregos também vão casar com mulheres persas. O casamento simboliza a fusão da cultura oriental com ocidental. Pode passar. Se ganha em extensão, mas se perde em profundidade. Por quê? Porque a filosofia até o helenismo, até o momento do helenismo, era uma filosofia muito de profundidade. Essa profundidade, ela se perde. Ela vai deixar de ser uma filosofia profunda e vai ser mais superficial e ampla. Perfeito? Por quê? Porque é um período de transformação e de instabilidade, é um período de crise. Eu não tenho como aprofundar as ideias filosóficas. Então eu vou mantê-las superficiais, mas eu vou expandir. Depois de 3 séculos de filosofia especulativa, né, com as contribuições aí dos filósofos socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, o objetivo de resolver os mistérios do universo, tá? Que era o grande debate. Qual que é a origem de todas as coisas, né? Do que as coisas são feitas, qual é o areté do universo, o vigor especulativo, né? Essa coisa assim profundamente especulativa, de tentar aprofundar as ideias filosóficas, se tenha denunciado estancado, ou seja, tudo o que tinha para se aprofundar já se aprofundou, não tem mais o que estudar. Tudo que tinha, né, de aprofundamento teórico já foi feita por esses caras. Agora é a ideia de expandir com menos profundidade. E se a gente for ver expandir com menos profundidade, é a própria ação de Alexandre o Grande. Por quê? Porque ele expandiu a Grécia para o Oriente. Certo? Vejam o quanto é importante a história, o contexto histórico em que a ideia filosófica é desenvolvida. Eu sempre digo isso. O Hobbes, por exemplo. Por que o Hobbes vai trazer um estado de natureza caótico da luta de todos contra todos, onde o homem é lobo do próprio homem? Esse estado de natureza do Hobbes é caótico porque ele viveu a Guerra Civil Inglesa, que começa lá em 1642 e vai até 1649. Então ele traz a sua vivência prática para dentro da sua filosofia. Para mim compreender a filosofia helenística, eu também tenho que compreender o contexto histórico onde ele se desenvolveu. Tá? Ou seja, toda a profundidade teve um cansaço, uma exaustão. A sensação de que todas as hipóteses e todas as possibilidades de pensamento aprofundado já tinham sido esgotadas. Agora era a hora de expandir horizontes com menor profundidade. Pode passar, Luquita. Instabilidade, a polis está destruída, o homem se vê perdido em um universo político imperial de Alexandre o Grande. Insegurança, incerteza, medo, incredulidade são as marcas desse período helenístico. Ou seja, a filosofia helenística é uma filosofia de crise. E aqui fazendo uma analogia, um comparativo. A filosofia contemporânea
que é a filosofia mais próxima da gente, dos dias atuais, também é uma filosofia de crise. Por que a filosofia contemporânea é uma filosofia de crise? O que é a filosofia moderna que vem antes da filosofia contemporânea? A filosofia moderna é uma filosofia da promessa. Desenvolve a racionalidade, a ciência, que vocês vão fazer um mundo foda pra caralho, o melhor mundo do mundo e uma sociedade perfeita. E aí a gente acreditou nos modernos, né? Na filosofia moderna, a gente começa a desenvolver racionalidade, ciência, racionalidade, tecnologia, ciência, tecnologia, racionalidade. E aí o que nos levou a tanta ciência e tecnologia? Bomba atômica, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. E aí a filosofia contemporânea vai dizer, opa, onde erramos? Onde erramos? A promessa que foi feita pelos modernos de um mar de rosas, de uma sociedade perfeita, com o desenvolvimento tecnológico, não desembocou na sociedade perfeita. Essa tecnologia nos trouxe caos, morte e destruição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazer a filosofia. Eu tenho que olhar para trás e eu tenho que ver o que deu errado. O que nessas promessas deram errado? Certo? Fala, Nicole, eu não escutei. Exatamente, porque aí a filosofia contemporânea ela vai ser um processo muito mais rápido, né? Se o processo da modernidade ele é lento, ele é sólido, agora as transformações elas são muito mais rápidas, elas são líquidas. Perfeito? Dá para fazer uma relação com o Bauman perfeitamente. Refugiando-se a si mesmo o ideal de sábio. Então, no meio dessa incerteza, guerras, Alexandre o Grande expandindo o território, né? Eu deixo de ser um cidadão da polis para ser um cidadão do mundo. O que eu vou fazer? Nesse meio de insegurança, de incerteza, de incredulidade, como é que eu vou me salvar? Como é que eu vou manter a minha angústia acalmada? Como é que eu vou manter minha angústia, né, freada? Como é que eu vou manter os meus instintos, as minhas paixões que estão enlouquecidas, tranquilas? Eu tenho que me voltar para mim mesmo. Eu tenho que ter uma referência, e a referência passa a ser eu mesmo. No meio de tanta incerteza, de tanta transformação, eu tenho que buscar em mim mesmo a segurança, né? O suprir as angústias e os desesperos. Gente, a filosofia helenística é muito importante, Micael, ou pode ser muito importante num sentido psicológico. Vocês têm angústia como vestibulandos? Vocês têm muitas angústias como vestibulandos. Aonde que vocês podem, cada um de vocês aqui sentado hoje, que passa por momentos de angústia, que passa por momentos de desespero, que passa por momentos de felicidade, mas que também passa por momentos de coisa ruim. Aonde que vocês podem buscar a tranquilidade? A tranquilidade está dentro de vocês mesmos. Basta vocês projetarem o psicológico de vocês, de como vocês vão passar pelas adversidades da vida. Como é que eu passo pelas adversidades que a vida nos traz? Onde é que eu posso buscar a tranquilidade? Dentro de mim mesmo. Então isso aqui pode ser importante para vocês. Refugiando-se em si mesmo, a ideia do sábio. Sobressai um tema que passou a dominar o pensamento desta época conturbada, a salvação. E aqui a base do catolicismo, né, numa das vertentes do helenismo. Pode passar. Características de erudição, crítica penetrante, né? Reelaboração das conquistas passadas e da filosofia antiga. Se desenvolveram as ciências particulares, como a matemática, a geografia, a história, a medicina, separadas agora do velho tronco da filosofia. Pesquisa desse período tem um sentido ético, comportamento e a busca da felicidade dentro de si mesmo. Pode passar. Movimentos filosóficos, gente, isso aqui é importante. Principais movimentos filosóficos do helenismo. Tá? Essa tentativa de solucionar a crise helenística. Estoicismo, epicurismo, ceticismo e ecleticismo, ecléticos, tá? Vamos ver os principais deles? Bora lá! Filosofia epicurista. Gente, angustiado ou não, tem vezes que a gente não consegue resolver as coisas. Então, meu querido, o que tu tem que fazer? Ligar no botão do foda-se. É isso que os epicuristas vão dizer. Nós temos que, num certo momento da vida, ligar no botão do foda-se. Porque senão a gente enlouquece com a própria mente.
A angústia ela aumenta, o desespero ele aumenta e a gente só se fode. Começa a aparecer, eu por exemplo, que eu sofro de ansiedade, eu tenho um diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e eu começo a me dar caspa. É seborréia nervosa. Não é um fungo que eu vou passar para aquele vai ficar com o meu fungo, não é isso. É o meu organismo que baixa a imunidade e faz um fungo na cabeça. Gente, eu chego a criar casca na minha sobrancelha. Ou então a vermelhidão na pele, assim, ó. O que é o corpo demonstrando que a mente está fragilizada. É o corpo demonstrando que a cabeça não está bem. E se nesse momento eu não conseguir dizer, foda-se, vou jogar um videogame agora, a gente enlouquece. Então, é olhar para si mesmo e dizer para si mesmo, mano, calma, vai fazer um sexo, vai tomar cerveja, vai conversar com as amigas, vai ver um filme, vai no cinema. Ou seja, é aceitar os prazeres da vida. Mas não é aceitar os prazeres da vida de forma desmedida, exagerada. É aceitar os prazeres da vida com uma certa medida, com prudência. Mas, mano, eu não vou resolver todos os problemas que eu tenho agora, já nesse exato momento, na minha cabeça. Não adianta eu ficar matutando, coisas que nem aconteceram, né? Porque o ansioso faz isso, né? O ansioso, ele sangra antes do tiro, né? Ele não tomou o tiro ainda, mas ele tá sofrendo e sangrando. Tipo, mano, tu tem que dizer pra tua mente, calma, deixa a coisa acontecer e deixa pra ver depois. Agora, vai ver um filme, né? Então, isso é interessante. Fundado por Epicuro de somos, em muitos aspectos contrapõe o estoicismo. Por quê? O estoicismo é a base do catolicismo e da igreja religiosa, e da igreja católica. É suprimir as paixões. É ser celibatária, é ser certinha, não mostrar o corpo. Tá? É suprimir as paixões. Aqui não. Aqui os estoicistas vão dizer, mano, se Deus te deu prazer e paixão, vai lá e aproveita enquanto tem, porque depois tu morre e não tem mais os prazeres da vida. Então, enquanto os estoicistas eles tentam suprimir a paixão, os epicuristas eles dizem, não, deixa essa paixão aflorar uma certa medida, que isso vai te trazer tranquilidade. Tá? Essencialmente materialista, ou seja, nas coisas físicas, né? É na riqueza, é na possibilidade que o dinheiro pode comprar, pode trazer felicidade momentânea. Identifica os princípios primeiros das coisas. Mecanicista, sensitiva e hedonista. Hedonista é importante, porque é um termo que também vai ser utilizado pelos filósofos iluministas no futuro, né? A aceitação de certos prazeres com uma certa medida. Pode passar, Luquita. Nós dizemos que o prazer é o princípio, é o fim da vida feliz. Porque reconhecemos que entre todos os bens, o prazer é o primeiro e o mais connatural de nós, a nós. Perfeito? Então, é aceitar os prazeres da vida. Porque, gente, acredito que vocês passam por isso que eu vou dizer agora. Às vezes o cara tá cansadão assim, quinta de tarde, quarta de tarde, e dá uma dormidinha, né? Gente, como é bom. Tu dá uma almoçada, deita na cama e tu apaga de babar. E aí a Duda acorda, né? Meu Deus, tinha que ter feito a redação, não fiz. E aí o que bate, né, Duda? Ressaca moral. Eu dormi, não podia. Aí tu vai passar o resto do dia com aquela coisa martelando. Meu Deus, mas eu dormi, eu não podia. Aí chega às 10 da noite e ainda tá estudando. Digo, meu Deus, eu dormi, não podia. Mano, dormiu, agora aconteceu, foda-se. Ficar pensando e ter ressaca moral depois, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Só vai te desestabilizar a mente, só vai desestabilizar a tua razão, né? E te impedir de tu fazer um bom estudo futuramente. Então, agora que eu já dormi, agora foda-se, mano. Prazer da vida dar uma dormidinha depois do almoço. Aproveita e vai ser feliz estudando o resto que tu vai estudar melhor. Agora, se tu for estudar com aquela coisa, meu Deus, não podia, tu não vai estudar tão bem como tu estudaria de outra forma. Então, olha como é importante para nós, né, ansiosos e vestibulantes, essas concepções. Pode passar no que está. Felicidade e prazer, no qual consiste a felicidade, é a vida pacífica, a paz na alma, a ausência de qualquer preocupação. Ou seja, né, é o monge, né? É o monge? Tempestade do caralho lá fora, briga política, né?
tanque na rua, vestibular chegando, o professor Rafinha não terminou de gravar os vídeos, todo mundo desesperado. E no meio desse desespero tem um lá assim, ó, o Henrique. Dá mais figurinha ainda. Fica de boas. E aí a Keila olha pro Henrique e diz, como é que tu consegue ficar de boas? Com toda essa zona acontecendo aqui, mano. Eu digo, mano, não vai fazer diferença nenhuma eu ficar apavorado ou não ficar apavorado. Então, a vida, ela traz coisa ruim, traz adversidade, traz problemas, traz. Agora, o que eu faço com os problemas que a vida me traz? Essa é a questão. Se eu tenho capacidade de ligar no botão do foda-se, uma certa medida, eu não posso ligar no botão do foda-se o dia inteiro, o tempo todo, que eu vou me fuder, né? Mas, então, um pouco de ansiedade também é importante, mas tem que ser, não pode ser desmedida, tá? Identificar os prazeres das atividades consideradas triviais. Ai, eu odeio matemática, ai, meu Deus. Ai, eu tenho que estudar matemática, ai, aula do Jaborá, não aguento mais, eu tô com sono, aula do Jaborá. Mano, se tu vai para uma aula que tu não gosta, com essa coisa repetida na tua cabeça, generalizar na tua cabeça, que é ruim que não vai gostar, que é ruim que não vai gostar, vai ser uma bosta. Agora, se tu tentar se enganar, se não, hoje eu tô de boas, hoje eu vou para a aula do Jaborá, que é uma bosta, matemática, mas eu vou para a aula do Jaborá, vou de boas, vou com o espírito leve. A chance da coisa dar certo é muito maior, certo? Eu tenho alunos meus, inclusive aqui do cursinho, me disseram esses dias, professor, eu tenho história. Eu digo, não, já a história é um direito de cada um, né? Mas eu gosto de ti, porque tu é um idiota, né? Ele tá sempre falando bobagem. Legal, então esse é o caminho. Tu não vai pra minha aula pensando na história, tu vai pensando que vai ser tipo um stand-up comedy da história, né? O Rafinha contando as fofocas do passado. E aí tu vai vir com o espírito mais leve, mano. Tu entende? Porque, né, às vezes a gente tem tal coisa pra fazer, a gente fica, meu Deus, tem tal coisa pra fazer, meu Deus, tem coisa pra fazer. E a gente cria um monstro. A gente chama na psicologia de catastrofização. A gente faz um processo de catastrofização. A gente cria um monstro que ele é muito maior que realmente é. E se a gente aprender a desmistificar esse monstro e não catastrofizar tanto, a vida fica mais light. Eu já contei essa história pra vocês, quando eu comecei a dar aula no cursinho em 2014. Eu chegava em casa e eu chorava desesperadamente. A minha esposa me olhava, o que está acontecendo? Meu Deus, o meu marido está chorando, ele está desesperado. Até o gato vinha no meu colo ficar comigo e me olhava chorando. Porque eu sempre ia lá em escola, comecei a dar um cursinho, né? E como é que é em escola, né? Fulano, cala a boca aí! Fulana! Para de se agarrar com o fulano! Vamos lá, né? E a galera vai dando uma resposta da tua aula de forma imediata. E eu cheguei aqui em 2014 para dar aula, comecei a dar aula, todo mundo assim, como vocês estão agora. E você tem essa? E todo mundo assim, ó. E aquilo começou a me bater um desespero, mano. Amigo velho, eu não consigo ter uma resposta imediata se a minha aula está sendo tá agradável, está sendo útil ou não está sendo útil. E eu me senti um bosta, um merda, me senti um cocô. Né? E eu chegava desesperado, disse, não, tá uma bosta, não, tá uma bosta, não, tá uma bosta. Hoje eu olho para trás e eu sei que eu catastrofizava as coisas. Né? Eu criava um monstro que muito maior do que realmente é. Porque quando a gente relaxa e a gente vai fazer as coisas com confiança, as coisas tendem a dar certo. A minha esposa fez um mês de um curso na Finlândia, na área de educação, estudando todo o sistema educacional da Finlândia. Inclusive eu quero que ela venha dar uma palestra para vocês. Acho que no próximo aulão eu vou fazer ela falar com vocês da vida profissional dela, que ela fez vários cursos, né? Ela fez desde belas artes, ela fez faculdade de belas artes, fez direito, fez administração, então ela tem uma caminhada acadêmica que é bem interessante, né? E a vivência dela na Finlândia também acho que seria bacana para vocês. Ela diz o seguinte, base do sistema educacional finlandês, confia no processo. Tem que confiar no processo. Se o professor não entrar numa sala confiando naquilo que ele vai fazer bosta. Às vezes o professor entra numa sala que não preparou muito, ele não tem muita certeza, mas se ele levar essa incerteza para a sala, ele está fudido. Agora, se ele entrar confiante, a coisa dele vai dar certo. A mesma coisa nas coisas triviais da nossa vida do dia a dia. Se eu levar desconfiança, desespero, mano, não vai dar certo. Então é confiança. Né? Porque eu gosto daquilo, ele está sempre rindo, né? Esse dia estava com sono lá no fundo, mas ela está sempre animada, né? Claro que todo mundo tem os seus desesperos particulares, né? Mas de forma geral, tu é uma pessoa alegre e feliz, né? E isso acaba trazendo uma energia positiva para outras pessoas.
Né? Agora imagina uma pessoa que está sempre ranzinza, sempre reclamando. É uma chatice. Desvencilhar das inquietações, das angústias, poderia produzir pela realização das atividades obrigatórias. Né? Então, ver qualidade e realização de uma aula de matemática. Daí eu digo matemática porque é o meu pedra no sapato, né? Pode ser que para vocês a matemática seja maravilhosa e a história seja uma bosta. Mas é meu caso, né? Então, mesmo sabendo que vai ser uma aula de matemática, eu vou feliz. Né? A chance de dar certo é maior. Virtuoso é aquele que aproveita todo o deleite com moderação. Todo o deleite, né? Todos os prazeres da vida com moderação. Medida, né? O prazer moderado. Pode passar? Pode passar? Ah, não, isso aqui é importante, volta. Para esses filósofos, gente, a felicidade só poderia ser conquistada ao tomar 3 comprimidos. Não ter medo de Deus. Não pode ter medo de Deus e da punição divina. Se tu viver com medo de punição divina, tu vai viver uma vida de merda. Não pode ter medo de morrer, porque a gente não tem controle sobre a morte e o destino da gente. Se tu viver uma vida com medo de morrer, tu vai viver uma vida de angústia. Tá? E última que eu comentei com vocês antes, né? Se afasta da política, porque a política é só desespero. Tá? E é só verdade isso aqui. Então, não ter medo de Deus e da punição religiosa divina, né? O que tu tá fazendo no banheiro trancado 2 horas, Henrique? O que tu faz no banheiro nasce pelo na mão, né? Deus vai te puxar o pé. Se tu ficar com medo de que Deus vai puxar teu pé, tu não vai viver angustiado. Pode passar. Pode passar? Questão 4. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Ou seja, o que eu estou falando dos prazeres e dos desejos? Não como algo religioso e moral, mas como algo que todo mundo tem e que todo mundo tem que aproveitar. Perfeito? Deu para compreender a concepção? Outros naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários. Ou seja, às vezes os prazeres têm que trazer dor também. Faz parte, né? A dor e o prazer. Mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter a sua satisfação ou parecem geradores de dano. Então, há o que a gente chama de prazer com uma certa medida. Pode passar, Lucas. No fragmento da obra filosófica de Epicuro de Somos, o homem tem como fim. Agora todo mundo descobriu o meu segredo, velho. Mas também, né, Rafa? Eu sei. Eu acho que tá. Lê ela pra mim então, Prila. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Perfeito. Volta uma pra mim, por favor. Mano, olha o que eu vou dizer pra vocês. Foda-se o texto. Se tu lê isso aqui, ó. Amiga, isso. Se tu lê isso aqui, ó. Pode passar pra frente. Aí tu tá fora do quadro e o quadro passa por cima de tu, então não adianta nada ficar desse lado. Como? Não adianta nada ficar desse lado, porque aí tu tá fora do enquadramento e o quadro tá em cima de você. Tá. Não, mas é só uma gravação. Aqui não tem problema, não tem problema. Só pra galera que tá aqui. E se eu sei que o texto é do Epicuro de Somos, eu sei que é alcançar o prazer moderado e a felicidade, como mediador das minhas próprias angústias. Pode passar. Pode passar. O estoicismo não, né? Nós tínhamos existia um imperador romano, que é o Marco Aurélio, que ele era um dos filósofos do estoicismo. Pode passar para mim, Lucas. Característica, o movimento mais original e mais longo do período. Foi fundado no século IV a.C. e foi até o século III depois de Cristo. Vai ser a base do pensamento cristão medieval. Por quê? Porque ele vai trabalhar com o controle do prazer, certo? Enquanto a outra teoria que a gente viu até agora, né, ela prazer em uma certa medida, esse agora, ele vai, isso chama-se transtorno obsessivo compulsivo. Ela tá, viu? Ela tá organizando tudo lá. Já te acontece isso também, né? Isso é um transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Gente, eu vou fazer psicologia na minha vida ainda, viu?
Eu sonhei fazer psicologia, vou ser um bom psicólogo, tenho certeza que eu vou. O movimento mais original, então, muitos pensadores cristãos da antiguidade e da Idade Média se consideravam seus herdeiros, tá? Principais filósofos, Zenão, o Crispio e o Marco Aurélio, de vez em quando cai nos vestibulares, o Marco Aurélio, que é o imperador romano, que é o cara que é dessa vertente. Pode passar, vou dar uma olhada rápida nessa vertente. O estoicismo é uma corrente filosófica oposta ao epicurismo. O epicurismo, então, pode ter prazer. O estoicismo não pode ter prazer. Então tem que subjugar os prazeres, tem que ter uma vida regrada, uma vida disciplinada, tem que ser um monge celibatário. Tá? Enquanto o estoicismo ensina que o homem deve ser racional, negar os prazeres terrenos e aceitar as dores e os problemas ligados apenas com o que pode ser controlado. Tá? Ou seja, o único elemento que eu tenho que usar para passar pelas adversidades da vida e as angústias da vida é a razão. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa extremamente racional. Agora, se o meu cérebro não é 100% racional, se o meu cérebro é emocional, como é que eu faço? Aí tá fudido. Tá? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente... Para mim tudo é muito intenso. Se as coisas não forem intensas, para mim elas não valem a pena. Tá? Então, para mim, tudo que eu faço tem que ser a coisa assim, a flor da pele. E é por isso que eu sou meio exagerado de vez em quando com as coisas da vida, né? Porque eu sou muita emoção, né? Eu choro, eu choro bastante, né? Relativamente. Eu me preocupo. Então, agora, eu não tenho cérebro assim, como o alemão, né? Que é uma coisa assim mais metódica e racional. Né? Então, aqui, gente, é para um tipo de gente. É para um tipo de cérebro, um tipo de psique, né? Eu sou mais o anterior. Preza a felicidade. Fidelidade. Oi, desculpa. Fidelidade. Meu Deus. Preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa, desprezando todos os tipos de sentimento externos, como as paixões e os desejos externos. Gente, tem como viver assim, pelo amor de Deus. É tipo, teu avô morreu. Tudo bem, eu não posso me abalar, tem que ser só racional. Tua casa pegou fogo. Não, eu não posso me emocionar, não posso ficar desesperado porque minha casa pegou fogo. Eu tenho que manter minha razão atuando sobre o meu corpo. É dificílimo, gente, né? Dar uma escapadinha não pode. Desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como as paixões e os desejos extremos. Pode passar. Manter uma mente calma e racional, independente do que aconteça. Então, a casa pegou fogo, mas eu tenho que manter minha estrutura racional e emocional. Pois é, dependendo da quantidade de drogas que a pessoa tomar, a pessoa consegue, mas sem drogas é difícil. Né? Mas no psicólogo, tem drogas, mano, pra quem no psicólogo? Gente, eu só brincadeira, pelo amor de Deus, você precisa cortar isso aí. Ensina que isso ajuda o ser humano a reconhecer e a se concentrar naquilo que pode controlar e não se preocupar e aceitar aquilo que não tem controle. Então, tipo, é ligar no botão do esquecimento, né? Do apagar, do delete. Então, tem coisas horríveis acontecendo na minha vida, eu tenho que saber deletar. O princípio da filosofia estoicista que norteiam os seguidores da doutrina são: virtude é o único bem e caminho da felicidade, pessoas devem sempre priorizar o conhecimento e agir com a razão, o prazer é um inimigo do homem sábio. O prazer é um inimigo do homem sábio. Errou. O universo é governado por uma razão universal, natural e divina, ou seja, se as coisas horríveis estão acontecendo na minha vida, como pegou fogo, ou na minha casa, meu avô morreu, é porque o destino me reservou isso, eu tenho que ficar tranquilo. Tá? Pode passar, Lucas. Ataraxia, foco da filosofia estoica, é a conquista da felicidade por meio da ataraxia, que é um ideal de tranquilidade, no qual é possível viver de forma serena, racional e com paz de espírito. Para os estoicos, o homem apenas poderia conseguir essa felicidade através das suas próprias virtudes racionais, ou seja, dos seus próprios conhecimentos. Pode passar. Ensinamentos da filosofia como a ataraxia e a autossuficiência e a negação dos sentimentos, ou seja, eu tenho que tentar deletar os meus sentimentos, certo? Sentimentos externos e enfrentamento dos problemas através da razão tem o objetivo de demonstrar que o indivíduo deve se concentrar apenas no que é possível controlar, naquilo que eu não tenho controle, eu não tenho que me concentrar, não tenho que me pensar. Pode passar? A cínica é a melhor, gente. Alguém já viu o Chaves? Onde é que o Chaves mora? No barril.
Essa é a filosofia do Chaves, essa é a filosofia do cinismo. É viver como um cachorro. O cachorro tem preocupação? O cachorro tem preocupação se ele vai fazer cocô no banheiro, não vai fazer fora do banheiro? Se ele vai fazer xixi no banheiro, vai fazer fora do banheiro? O meu cachorro pelo menos não tem preocupação nenhuma. Onde ele vai fazer xixi? Eu chego na minha casa, a minha casa está inteiramente mijada, né? Mas eu vou cortar as bolas desse filho da mãe já. Então é tipo, mano, eu não tenho controle sobre as coisas. Não tenho. Eu tenho controle sobre a hora que eu vou morrer, que eu vou viver? Se a minha casa vai pegar fogo, se a minha casa não vai pegar fogo? Se eu vou passar no vestibular, se eu não vou passar no vestibular, tem algum controle? Não tenho controle nenhum. Então, tipo, foda-se. Eu vou ver como animal, como um cão. Vou andar peladão por aí, né? Sem fazer nada, comendo do chão, comendo do lixo. Né? Eu acho que ele tinha essa filosofia. Viver num barril na rua, né? Se tiver que transar no meio da rua, transar no meio da rua. Se tiver que fazer as necessidades no meio da rua, esse é o Diógenes, tá? Ele é o Chaves. Então o fundador é a Antístenes, a minha dislexia é foda, Antístenes, maior expoente da filosofia é Diógenes, a anticultura. Ou seja, mano, não tem essa coisa que tem padrão de comportamento, tá? Tem que se comportar assim, foda-se, faz o que tu quiser, o que tu quiser. Tá? A inutilidade do conhecimento filosófico, ou seja, nega a filosofia, o conhecimento e a razão, e torna o ser humano inteiramente animal. É tipo o retorno do ser humano à sua animalidade, tá? A sua condição animal, é tipo negar completamente a razão. É o animal que dita no cínico o modo de viver. Então é viver como os cães na rua, viver sem meta, né? É viver sem racionalidade, porque a racionalidade, a meta, ela vai criar alguma angústia, né? Eu preciso passar no vestibular, eu preciso fazer uma redação, eu preciso fazer aquele exercício de química, né? Tipo, não vou fazer nada, foda-se. É tipo apertar no botão do foda-se completamente, né? O epicurismo é uma certa medida, né? O epicurismo, o prazer é uma certa medida. Aqui não, aqui foda-se tudo. Viver sem meta, sem propósito, principalmente aqueles impostos pela sociedade. Viver sem moradia, sem conforto e sem comodidades. Aquilo que vier, veio. Pode passar no que tá. Olha aí, ó, essa é a imagem do Diógenes morando na rua. Reza a lenda que um certo dia Alexandre o Grande chegou para Diógenes e disse: Diógenes, eu sou Alexandre o Grande, o homem mais poderoso do universo, e eu posso lhe dar qualquer coisa para o senhor sair daí dessa condição de animal. O que o senhor quer, senhor Diógenes? Diz que ele olhou para o Alexandre o Grande e disse: o senhor está tapando meu sol, o senhor podia sair para o lado para não tapar meu sol? É a única coisa que eu quero. Que é o cara que não tem pretensão, né? É um cara que não tem desejos, que é o cara que vai fazer aquilo que dá na telha no momento em que dá na telha. Pode passar no que tá. Filosofia do ceticismo, bem rapidinho, tá? Nega qualquer valor, duvida de tudo. Tudo é dúvida, né? Então o objeto é indagar, perguntar e pôr em evidência as inconsistências de qualquer teoria. Né? Ou seja, o cético é aquele que não acredita em nada. É aquele que critica tudo, é o chato. Tá? Pode passar no que tá. Teoria do conhecimento de Platão, vamos dar uma rapidinha aqui, gente. Então Platão vai dizer o quê? Que existem dois mundos, né? O mundo das ideias, é o mundo perfeito, é o mundo que não é tangível, que não é visível, é o mundo fixo, é o mundo que é eterno, e o mundo sensitivo, é o mundo das coisas, é o do cheiro, da cor, né? Da experiência. Tá? E como a gente viu, né? Para Aristóteles, o aluno do Platão, o conhecimento vem do mundo real, sensível. Para Platão, não. A informação correta, a ciência, a racionalidade, a verdade absoluta vem do mundo ideal. Tá? E aí o que vem? A ideia de que a alma vem do mundo das ideias. A alma é perfeita, a alma não tem forma, não tem cor, a alma não envelhece. Tá? Mas o corpo, ele vem do mundo sensível, ele representa o mundo sensível. Tá? Quando a gente nasce, quando a Keila nasceu, a alma e o corpo dela se juntaram. Só que nesse processo de se juntar com o corpo, a alma esqueceu tudo o que viveu e o que aprendeu quando vagava no mundo das ideias, no mundo perfeito. O que a Keila tem que fazer na vida dela? Ela tem que fazer com que a alma relembre, né, o período em que viveu no mundo ideal. Essa é a teoria do Platão, que a gente vai chamar de reminiscência. Fazer a alma se relembrar, né, e recordar tudo aquilo que viveu, né, no mundo da perfeição.
Tá? Então, a ideia verdadeira, inabalável, as verdades concretas e eternas, elas são provenientes do mundo das ideias. Toda verdade, todo conhecimento que vem do mundo sensível, ele é enganação. Ele prega peça, ele é mentiroso, ele é relativo. Deu para entender? Então, ó, real, suprassensível, causa o mundo sensível, ou seja, né, tudo que tem no mundo real, no mundo sensível, é uma representação, uma cópia imperfeita do mundo ideal. O verdadeiro ser das coisas possui hierarquia, é o bem, é o supremo. Tá? Já o mundo sensível é aquilo que é flexível, aquilo que se modifica com o tempo. Pode passar no que tá. Rafa, Oi? a sombra então seria o mundo sensível? Cara, a sombra é como a arte. Porque o corpo é a representação do corpo ideal. O corpo terreno, né, eu tenho até uma borda de catupiry aqui. O corpo terreno é a representação do corpo ideal, do corpo perfeito. Né? E a sombra seria a representação da representação do perfeito. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma pintura aqui do Gustavo Fauch, né? Gustavo Fauch. Ficou horrível, Rafa. Não, mas essa aqui é a minha arte. Eu estou representando na minha arte o corpo a forma do Gustavo. Então, o Gustavo, ele é uma representação infiel do mundo ideal. O corpo do Gustavo é uma representação infiel, né, do mundo ideal. E aqui é uma representação da representação do mundo ideal. É uma cópia da cópia do mundo ideal. Loucura, né? Acho que ele usava drogas. Lê pra mim aí, Dudu. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objetivo do conhecimento é um objeto de razão, e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta e irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Olha só, prestem atenção aqui. Desculpa, depois eu tiro. Certo? Antes de Platão, o que houve? Pode falar alto, homem! E Parmênides é N. Parmênides. Menides, isso? Obrigado. Gente, quando eu errar, me diga, não deixa eu ficar escrevendo o quadro errado. O cara tá errado, seu jumento. Certo? Ou então, antes da teoria de Platão, antes do Platão desenvolver a sua ideia, nós temos esses dois filósofos que nós vamos chamar de filósofos pré-socráticos. Ou seja, vem antes de Sócrates. A grande preocupação desses filósofos pré-socráticos é com as coisas externas ao ser humano. Do que o universo é composto? Qual que é a essência de todas as coisas? Qual que é a substância formadora de todas as coisas? Tá? E aí depois vem o Sócrates, vem o Platão, vem o Aristóteles. Bom, o que o Parmênides vai dizer? As coisas que não mudam, ou seja, a não mudança. A verdade vem daquilo que não se modifica, aquilo que é eterno e que é aquilo que não tem transformação. Já para o Heráclito, ele é o cara da mudança. Certo? Ou seja, o não movimento, e aqui é o movimento. O Rafa entrou no rio. O rio, a partir de agora, nunca mais vai ser o mesmo, e o Rafa também nunca mais vai ser o mesmo. O Rafa modificou o rio e o rio modificou o Rafa. Ou seja, aqui a ideia de mudança, né? O Parmênides vai trabalhar com a ideia de que as coisas que não mudam. E o Heráclito vai dizer as coisas que mudam, que se modificam. Tá? Eu, por exemplo, há 10 anos atrás não tinha barba branca. 10 anos depois eu estou aqui cheio de barba branca. Ou seja, uma mudança. Na teoria das ideias do Platão, aqui é o mundo sensível, o mundo das coisas, né? Vou botar aqui, ó, coisas. E aqui é o mundo das ideias, o mundo perfeito. Então, meu Deus, perfeito.
Ou seja, ele vai pegar essa dicotomia, essa divergência entre Heráclito e Parmênides, e ele vai acabar o quê? Desenvolvendo a sua teoria das ideias. Deu para entender isso, gente? O Enem, às vezes, cobra isso do Parmênides e Heráclito, tá? Pode passar para nós? Duvido que você saiba a resposta correta. O texto faz referência à relação entre razão e sensação. Razão no mundo das ideias, sensação no mundo sensitivo. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Afirma que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação, não. O conhecimento e a verdade vem do mundo das ideias, e o que vem do mundo das coisas é errado. Diferente de Aristóteles, que vai fazer o inverso, né? O Aristóteles é Heráclito e o Platão é Parmênides. Deu para entender isso? Pode passar. Questão 6, vamos lá então. Aí, a foto que a gente já viu, né? A imagem, foto não, é a imagem. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre Hã? Qual que é certa, Mário? Realidade inteligível por meio do método dialético. Aqui nós temos a ideia de dialética. Esse cara é o pai da dialética. O movimento constante. Eu tenho uma ideia, aí o Dudu vem com uma contra-ideia. A gente vai debater a ideia com a contra-ideia. Isso vai nascer uma síntese. Com o passar do tempo, essa síntese se transforma numa nova ideia. Aí vem agora a Duda com uma contra-ideia. A gente vai debater. E aí vem uma nova ideia, uma síntese, que se transforma numa nova ideia. Ou seja, o mundo é plena movimentação. Certo? Plena movimentação dialética. Isso vai ser então posto em Platão, a dialética platônica, a realidade inteligível. Ou seja, a realidade que vem do mundo real. Tá? Não é o mundo inteligível, né? O mundo tangível, intangível, o mundo das ideias, é o mundo inteligível. Pode passar, por favor. Teoria do conhecimento na modernidade, pode passar. Gente, nós temos que compreender qual que é a diferença da modernidade. É o meu? Tem alguém de São Paulo me ligando. Olha só, então eu entendi. Parmênides é aquilo que não se movimenta, aquilo que não tem mudança. O Heráclito é aquilo que é movimento ou se concentra na mudança. Tá? Um Platão, mundo sensível, mundo das coisas, e mundo das ideias, o mundo perfeito. Tá? Na Idade Moderna, deixa eu botar aqui, ó. Modernidade. Na modernidade, como é que isso vai ser? O racionalismo, e aqui o que a gente vai chamar de empirismo. Tá? Eu sempre conto a história do meu sogro por volta do empirismo, não? Eu sempre conto. Meu sogro estudou até a 4ª série. Ele plantou uma árvore na casa dele que em 3 anos cresceu e fez sombra. Mas esse é um conhecimento que precisa estudar para saber? Ou a observação, a experiência com a natureza já basta? Já basta. Então a gente não pode desconsiderar o conhecimento da prática, né? O conhecimento da experiência. Então, a filosofia moderna, ela vai se dividir em 2 ramificações. Os racionalistas, e o grande nome dos racionalistas é René Descartes, e o grande cara do empirismo é o Francis Bacon, tá? Quem que vai resolver essa dicotomia? Quem que vai resolver essa divisão filosófica moderna entre racionalistas e empiristas? Immanuel Kant. Immanuel Kant vai juntar as duas. Ele diz: eu preciso de razão e eu preciso de experiência, porque senão o conhecimento ele não surge. Perfeito? Pode passar, por favor. Característica de Descartes. Então a filosofia recebe uma colocação crítica e focada no conhecimento humano e na sua capacidade. Tá? A verdade é proveniente única e exclusivamente da razão. O que se quer verificar, em primeiro lugar, é o valor do conhecimento humano, ou seja, o que tem de valor no conhecimento produzido pelo ser humano, a utilidade. Nenhuma construção científica ou filosófica pode ter firmeza sem antes deixar estabelecido que o homem tem a capacidade de dirigir a verdade mediante as suas faculdades cognitivas. Acreditava que o indivíduo, através da racionalidade, unicamente da racionalidade, poderia ter conhecimento do mundo
né, ler o mundo, tchau Duda, assim como a possibilidade de transformá-lo. A razão como o único meio de chegar ao conhecimento. Pode passar. Como pensar da forma correta, como usar a razão para desenvolver, né, a forma correta de pensamento. Aqui ele vai desenvolver o que a gente chama de método cartesiano científico, a dúvida hiperbólica, a dúvida metódica, que eu explico para vocês de forma simplificada, tá? Então eu vou pensar aqui com vocês um funil. Estão vendo o funil? Estão vendo o funil? A teoria entra pelo funil, teoria entra no funil. Quando ela entra no funil, essa teoria vai ser despedaçada, dividida em pequenas partes. E essas pequenas partes, elas vão dentro do funil ser bombardeadas pela dúvida metódica. Pela dúvida metódica, ou seja, dúvida, pergunta, questionamento. Algumas dessas partes que foram bombardeadas, após serem separadas, foram bombardeadas pelas dúvidas, elas não vão sobreviver às dúvidas. Elas não vão responder às indagações da dúvida. E elas vão morrer ali dentro. Mas outras partes vão sair. O que sair é a verdade racional e absoluta. Tá? Então ele vai aplicar o método cartesiano matemático para, né, duvidar e questionar as teorias, para saber qual que é a teoria que vai sobreviver a essa dúvida constante, certo? Esse é o Descartes. Então ele propôs que essas respostas estavam na própria razão, pois acreditava que ela fosse dotada de ideias inatas, ou seja, ideias que vêm antes da experiência, antes das sensações, são aquelas que nascem com a gente, com a razão, tá? Claras e distintas, ou seja, evidentes, que a razão pudesse julgar a verdade ou a falsidade das aparências, a fim de reconhecer a realidade verdadeira, a verdade absoluta. Pode passar, Luquita. Já vamos ver algumas questões. Penso, logo existo. Então, pode voltar um pouquinho uma para mim. Então, ele vai pensar o seguinte, muita teoria filosófica, né? Umas dizem uma coisa, outras dizem outra, né? Tem coisa aqui, tem coisa ali, ou seja, eu estou num mar de incertezas. A única certeza que eu tenho nesse mar de incertezas é que eu penso. E se eu penso, eu existo. Ou seja, é o ponto de partida para construir a ciência e o conhecimento. Pode passar. Cogito ergo sum. Discurso do método racional com base na geometria matemática, o método cartesiano desenvolvido por Descartes. Método como chegar nas ideias evidentes, como chegar nas ideias claras, distintas e absolutas. O objetivo era criar um filtro questionador. Olha aqui meu filtro questionador, ó gente. Desconstruir para reconstruir e reconhecer a verdade absoluta da teoria. Esse é o método dedutivo das ideias. É diferente do método indutivo do Francis Bacon, que é o cara do empirismo, onde eu vou induzir uma planta a se reproduzir com outra planta, onde eu vou induzir um corpo a um veneno e ver o que vai dar. Eu vou pegar um rato de laboratório e vou induzir uma doença no rato para ver se a medicação funciona. Ou seja, o método indutivo é o método da prática empírica. E o método dedutivo é o método das ideias racionais. Deu para entender isso? Pode passar. Dúvida metódica, já expliquei para vocês, pode passar. E aqui é a questão 7. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. Ou seja, o conhecimento empírico ele é falso, ele é enganoso. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Perfeito? Esse é o Descartes. E embaixo, quem que nós temos embaixo? E aqui, ó, o que o Descartes está fazendo? Uma crítica ao empirismo. Por quê? Porque ele é um filósofo racionalista. Já o David Hume, tá aqui, ó, ele não. Ele faz uma crítica à razão, ao racionalismo. E por quê? Porque ele é um filósofo empírico. Tá? Lê pra mim ali, Mário. Segunda. Sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Ou seja, se eu conseguir atribuir uma sensação, né, uma experiência física, aí eu posso conferir
essas suspeitas. Ou seja, aonde que eu pego a comprovação das ideias? Na experiência. Por isso que ele é empírico. Pode passar, por favor. Vê para mim lá do... Depois eu apago aqui o... Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir de que Descartes... Ou seja, cada um tem uma concepção a respeito do conhecimento. Para o David Hume, o conhecimento vem da experiência. Né? Para o Descartes, o conhecimento vem da razão. Para o Descartes, qual que é a resposta correta quanto à sua indagação e a sua concepção de conhecimento humano? Atribui em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Ou seja, para Descartes, os sentidos são enganosos. Para David Hume, o sentido não é enganoso. Perfeito? Tranquilo? Pode passar que eu acho que tem mais uma questão e eu encerro com vocês. Questão 8. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Ou seja, é justamente o caráter radical da procura que vai radicalizar o processo da procura. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. Ou seja, toda a verdade que sair do bombardeio de dúvidas é uma verdade sólida, é uma verdade mais concreta. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Descartes, pode passar. Apesar de questionar os conceitos de tradição, a dúvida racional da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para a ou para o. Qual que é o conhecimento que sai da minha funil da dúvida perene, da dúvida hiperbólica? A verdade inabalável, a verdade absoluta, o conhecimento concreto e sólido. Deu para entender isso, gente? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, são 11h46. Eu acho que falta pouca coisa aqui pra gente terminar. Eu vou terminar de gravar em casa e vou botar no sistema hoje à noite. Pode ser? Tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Beijo no coração e até o próximo aulão. O próximo aulão vai fazer história, tá?